Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O presidente eleito chega à Conferência do Clima no Egito. Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com representantes dos Estados Unidos e da China. O atual ministro do Meio Ambiente faz um balanço dos 4 anos do governo Bolsonaro. Na Indonésia, a guerra da Ucrânia domina o primeiro dia do G20. O presidente Volodymyr Zelensky diz que o fim da invasão está próximo, mas a Rússia afirma que as condições para a paz não são realistas. E uma explosão na Polônia deixa a OTAN em alerta. O planeta Terra alcança a marca de 8 bilhões de habitantes. Autoridades sabiam do risco de acidente com o navio que atingiu ontem a ponte Rio-Niterói. A seleção completa treina na Itália há 5 dias do começo da Copa. A cantora Anitta é indicada ao Grammy de Artista Revelação. O Jornal Nacional começa agora. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Egito para a Conferência do Clima da ONU. Lula teve encontros com representantes da China e dos Estados Unidos. Já o atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fez um balanço dos 4 anos do governo Bolsonaro. A reportagem é dos enviados Sandra Coutinho, Alex Carvalho e Ana Camanducaia. Joaquim Leite discursou na plenária e falou sobre os desafios do Brasil para manter a agenda ambiental. O Brasil ainda tem enormes desafios ambientais a superar, assim como a maioria dos 194 países do Acordo do Clima. O desmatamento ilegal na Amazônia, 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto, 35 milhões sem acesso à água e ainda 2.600 lixões a céu aberto. Desde 2019, trabalhamos junto com o setor privado para encontrar soluções climáticas e ambientais lucrativas para as empresas, para as pessoas e para a natureza, invertendo a lógica dos governos anteriores que só agiam para reduzir, multar e culpar. Este governo traz políticas para incentivar, inovar e empreender, criando assim marcos legais para uma robusta economia verde com geração de emprego e renda aos brasileiros. Também no Egito, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que o Brasil precisa acabar com o desmatamento ilegal e ressaltou a importância da COP27 para implementar as ideias de combate ao aquecimento global. As iniciativas são fundamentais, não só para o Brasil, mas para todo mundo. E o que muitos querem ouvir por aqui são as propostas do presidente eleito do Brasil. Os primeiros apertos de mão de Lula hoje foram com os enviados do clima dos maiores poluidores do planeta. O presidente eleito se encontrou com Xie Zhenhua, da China, e com John Kerry, dos Estados Unidos. Kerry afirmou que aposta numa relação produtiva com Lula. A conversa com o anfitrião, o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, foi por telefone e, pessoalmente, Lula recebeu lideranças políticas e integrantes da equipe de transição. O presidente eleito também teve uma reunião com a deputada Marina Silva, cotada para o gabinete ambiental do novo governo. Quem também está na COP27 é a futura primeira-dama, a socióloga Rosângela da Silva. Janja se encontrou com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e com a cantora Fafá de Belém, embaixadora do Instituto de Pesquisas da Amazônia, além de lideranças da sociedade civil e representantes da comunidade indígena. Os povos indígenas do Brasil não é nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. Enquanto parlamentar brasileira também, indígena pela bancada do COCAR, viemos trazer uma mensagem importante que para reconhecer principalmente as potências ancestrais e sociais na defesa das florestas, das águas e do planeta. Texto da PEC de transição para garantir o aumento do salário mínimo e do Bolsa Família de R$ 600 deve ser apresentado amanhã. Tribunal de Contas da União alerta futuro governo sobre 29 áreas com alto risco de fraude ou má gestão. Na COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com representantes da China e dos Estados Unidos para o clima.
Polônia, país da OTAN, é atingida por foguetes russos pela primeira vez desde o começo da guerra na Ucrânia. 2 pessoas morreram. O Ministério Público Federal pede afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal por suposto uso indevido do cargo. Silvinei Vasquez declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro e pediu votos no presidente. Fiocruz identifica a nova variante do coronavírus, que pode ser responsável pela explosão de casos da Covid-19 no Brasil. E a cantora Anitta é indicada artista revelação no Grammy, o maior prêmio da música mundial. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Jornal da CNN, estamos ao vivo na TV, no YouTube e também no Prime Video. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursa amanhã na COP27 no Egito. Hoje, ele já teve encontros com representantes da China e dos Estados Unidos para o clima. E o Tribunal de Contas da União vai entregar amanhã à equipe de transição do governo eleito também um relatório em que aponta 29 áreas da administração federal com alto risco de fraude ou má gestão. Estamos com a Tainá Farfan. Tainá Farfan ao vivaço com a gente hoje. Thay, Xará, é com você, direto de Brasília. Tudo bem? Oi, Xará, por aqui tudo bem? Espero que por aí também. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da CNN. Pois é, previsão para que amanhã o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, vá pessoalmente até o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. A previsão é para as 4h30 da tarde, para que ele vá lhe entregar em mãos esse relatório ao coordenador dessa equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ao todo, foram apontadas 29 áreas críticas nesse relatório, né? O TCU que tem ajudado essa equipe de transição, encaminhado informações e documentos para subsidiar esse trabalho de transição de governos. Logo ali no início desse documento, na introdução, o TCU afirma que essas áreas são crônicas, apontam problemas crônicos no país, né? Essas áreas que foram apontadas nesse documento, sobre as quais o TCU já tentou adotar medidas, mas que não identificou uma evolução, um progresso significativo. Entre essas áreas estão apontadas ali, uma delas é o pagamento de pessoal e benefícios sociais, com prejuízo estimado de mais de 5,6 bilhões de reais em pagamentos indevidos, ainda a demora no pagamento do BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, que teria um prazo de pagamento de 45 dias, mas a demora ali registrada é de cerca de 311 dias, ainda problemas na concessão de rodovias, aumento do desmatamento ilegal, que em 2021 a área do desmatamento já é 3 vezes maior do que foi identificado em 2012, aponta ainda que 37% das obras públicas federais estão paralisadas, totalizando 144 bilhões de reais já investidos nessas obras paralisadas, e ainda a vulnerabilidade dos sistemas informatizados da administração pública e entre órgãos. Esses são apenas alguns dos pontos apontados nesse relatório de 40 páginas, Tainá, e que vai ser entregue amanhã. Esse relatório está disponível já, a íntegra dele, no site do Tribunal de Contas da União, para quem quiser acessar. Volto com você no estúdio. Maravilha, Thay. Obrigada pelas informações. E apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que até agora não aceitaram o resultado das eleições, protestaram em várias capitais do país durante todo o dia. A Carla Chaves, nossa repórter em São Paulo, vai trazer atualizações. Carla, conta mais. É isso, Tainá. Foram pelo menos 13 capitais com manifestações neste feriado. Aqui em São Paulo, a manifestação começou logo cedo, em frente ao Parque Ibirapuera, ali em frente também à Assembleia Legislativa, que fica bem ao lado. Mas à tarde, a manifestação ganhou corpo, aumentou. E nós tínhamos 2 situações diferentes. Parte dos manifestantes reivindicava porque não gostou do resultado, né, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, uma outra parte
parte estava fazendo protesto antidemocrático porque estava pedindo a intervenção militar e questionando a legalidade do resultado das urnas. E aí a gente reforça que várias entidades e auditorias foram feitas durante o processo eleitoral e que ninguém, nem as auditorias e nem as entidades, encontraram nenhuma falha. Volto com você. Obrigada, Carlinha. E em Brasília, manifestantes também fizeram protestos concentrados em frente ao QG do Exército no setor militar urbano. O Nolan Robertos está lá próximo, né, Nolan? A gente conversou mais cedo, você já trouxe aqui uma ideia do que foi essa manifestação aí em Brasília. Por favor, mais atualizações. Tainá, ainda há pessoas lá, muitos manifestantes em frente ao quartel-general. A maioria já deixou o local, só que existem muitas pessoas que estão acampadas lá no local. E devido à forte chuva que caiu aqui em Brasília durante todo o dia, parte desse acampamento das pessoas que protestam contra a eleição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, parte desse acampamento ficou alagado. Então, as pessoas estão desmontando e indo para outro local. A concentração fica ali na Praça dos Cristais, que é uma praça relativamente pequena, mas durante o dia, sim, ficou muito cheio. Ônibus de vários estados vieram, centenas de ônibus de vários estados vieram a Brasília, entre os estados próprio São Paulo, também Goiás, Mato Grosso do Sul. As pessoas vieram aqui para reforçar esse protesto aqui em Brasília. E por conta de toda essa movimentação, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal resolveu bloquear a esplanada dos ministérios. Carros não passam por lá, apenas pessoas a pé. E aí, perto ali da Praça dos Três Poderes, nem a pé, ninguém está passando, está tudo bloqueado, viu, Tainá? Antes de entregar, só vale ressaltar, foi um protesto pacífico, porém houve hostilidade contra a imprensa. Na manhã de hoje, colegas aqui da imprensa tiveram que deixar o local do protesto porque foram hostilizados, os manifestantes pediram para sair e foram 3 jornalistas, eles tiveram que entrar numa viatura da Polícia Militar para deixar o local escoltados. Eu volto ao estúdio, Tainá. Obrigada, Nolan. Pelo menos 13 capitais registraram manifestações desse tipo, segundo a agência CNN. No Rio de Janeiro, o protesto ocorreu no centro da cidade, com pelo menos 2 avenidas importantes interditadas. Em Belo Horizonte, a manifestação foi em frente ao comando da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, no bairro Gutierrez. Em Florianópolis, manifestação em frente ao Batalhão Fernando Machado, no bairro Estreito. Em Fortaleza, a concentração foi em frente ao comando da 10ª Região Militar, no centro da capital. Terça-feira, 15 de novembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. A ONU aponta que hoje a Terra atingiu 8 bilhões de habitantes, apenas 11 anos depois de chegar a 7 bilhões. Enquanto isso, o Brasil está sem um censo que pode apontar qual a sua população. Lula chega à Conferência do Clima no Egito, se encontra com o presidente do Senado e pede a retirada do Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos. O valor de mercado da Petrobras despenca e acionistas vivem incerteza sobre o futuro das ações da estatal. No feriado da Proclamação da República, manifestantes rezam e pedem intervenção do Exército. Nos Estados Unidos, ministros do Supremo são hostilizados. Perdeu, mané, numa mola. Após apagão de dados no Planalto, o Tribunal de Contas da União faz relatório sobre áreas do governo sujeitas a fraudes. O governo Bolsonaro quase zera orçamento para a prevenção de tragédias em áreas de risco no ano que vem. Explosão causa mortes na Polônia em dia de intenso ataque contra a Ucrânia. O país da OTAN pode ter sido atingido por mísseis russos. Olá, boa noite. Na bancada desta noite, recebemos o economista Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia e professor da PUC São Paulo, e o historiador e youtuber Marco Antônio Villa. E você pode participar com comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Egito para a COP27 e se encontrou com os enviados dos Estados Unidos e da China. Lula também teve um encontro rápido com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e fez um apelo sobre o orçamento para o Bolsa Família.
Numa rede social, o presidente eleito afirmou que esteve com John Kerry e Xi Jinping, os representantes do clima das duas maiores economias do mundo. Fora da COP27, Lula também esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Defendeu tirar o Bolsa Família do teto de gastos por um período de 4 anos. O Brasil aparece de forma dividida na COP. O governo Bolsonaro também tem um estande. No discurso oficial, o atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o país está no caminho certo para implementar uma economia verde. Desde 2019, trabalhamos junto com o setor privado para encontrar soluções climáticas e ambientais lucrativas, invertendo a lógica dos governos anteriores que só agiam para reduzir, multar e culpar. Mas a fala do ministro foi criticada por especialistas. O governo Bolsonaro quer, de fato, surfar na parte positiva que foi implementada há muito tempo de energias renováveis e não quer publicizar a parte negativa, que é não abrir mão do aumento de produção de óleo e gás. Por outro lado, eu digo que o Brasil vive quase que uma COP paralela, vive um momento de otimismo com a chegada do Lula e com o governo de transição. A ONU anunciou hoje que o mundo atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas. No Brasil, entretanto, as informações de quantos somos, quem somos e como vivemos está bem defasada. 8 bilhões de pessoas no mesmo endereço, a Terra. Tão importante quanto saber quantos somos e os impactos que causamos é ter informações sobre as populações que sirvam de base para a formulação de políticas públicas. Daí a importância dos censos. A pandemia da Covid-19 atrasou a realização dos levantamentos em muitos países, entre eles o Brasil. O censo, que deveria ter sido feito em 2020, foi adiado para 2021, mas por falta de orçamento ficou para 2022. Ele já deveria ter sido concluído em outubro, mas foi prorrogado até dezembro. A temporada de chuvas, que sempre provoca tragédias e mortes no início do ano, está próxima. E a verba federal para obras de prevenção em áreas de risco teve um corte de quase 100%. Cenas que se repetem todos os anos. Região serrana do Rio de Janeiro, fevereiro deste ano. O temporal devastador que provocou deslizamentos de terra em áreas de risco deixou 178 mortos na cidade real. 3 meses depois, em Recife, 109 pessoas perderam a vida e 6 mil ficaram desabrigadas naquela que é considerada a maior tragédia do século XXI em Pernambuco. Até maio deste ano, 457 pessoas morreram em tragédias como essas, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Mortes que poderiam ser evitadas se não fosse a demora para a realização de obras, muitas vezes por falta de repasses regulares de verbas federais. Se o repasse das verbas não atende às necessidades da população que vive nas áreas de risco, a situação pode ficar ainda pior. É o que deve acontecer no ano que vem. 2023 terá o menor orçamento federal para a prevenção de tragédias desde a criação do Ministério do Desenvolvimento Regional há 10 anos. Este ano foram pouco mais de 54 milhões, mas para o ano que vem serão pouco mais de 2 milhões e 700 mil reais. Um corte de quase 95%. Eu acho que é pífio. Isso simplesmente demonstra que o governo federal deixou de cuidar dessa área. O governo federal tem que ajudar a financiar, porque tem muito município pobre no Brasil que não tem condições de financiar. Então, o governo federal se retirar da execução é uma coisa, agora se retirar inclusive do financiamento, aí fica caótico, né? Boa noite para você, 6h04 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, tá no ar o All News, feriado, mas o All News está aqui contigo desse dia 15 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição. Para lembrar, para você participar aqui com a gente, hashtag All News ou comentando as nossas transmissões ao vivo. Eu sempre estou de olho aí na sua participação, lembrando que além da página do UOL, o All News sempre 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, também nas nossas redes sociais, Facebook, TikTok, na Twitch e no YouTube, tá certo? Vamos lá, o primeiro assunto é o seguinte: o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirar por 4 anos o valor do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, do teto de gastos.
Lula e Pacheco conversaram hoje por cerca de 15 minutos de maneira reservada no Egito, em Sharm el-Sheikh, onde participam da COP27. A discussão de retirar o valor do Bolsa Família do teto está sendo feita pela equipe de transição, a equipe que elabora a PEC. Assunto para os nossos colunistas, hoje comigo Alberto Bombig e Chico Alves. Uma ótima noite aos dois. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, estarão por aqui José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita, Coronel Gerson Gomes e Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. Protestos reúnem multidão nas ruas de todo o Brasil. General Vilas Boas afirma que a população pede socorro às Forças Armadas. E deputado pede à PGR investigação sobre a viagem de Lula ao Egito. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. No dia da proclamação da República, manifestantes protestam contra o resultado das eleições de 2022 e ministros do Supremo Tribunal Federal em diversas regiões do país. Foram organizados grandes atos em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os manifestantes se reúnem em acampamentos próximos a bases militares. O quartel-general do Exército Brasileiro, na capital federal, o Círculo Militar, na região do Ibirapuera, na capital paulista, e o Comando Militar do Leste, no estado fluminense, possuem as maiores concentrações de pessoas. Manifestantes dizem que há uma ditadura do judiciário. Em Brasília, os grupos exibem cartazes com os dizeres Supremo é o Povo e SOS Forças Armadas. A esplanada dos ministérios está ocupada e a Praça dos Três Poderes segue fechada. É justamente por Brasília que a gente abre o programa de hoje. Mísseis russos caem na Polônia e matam 2 pessoas. Moscou nega ter atacado o país. Metade da capital ucraniana fica às escuras depois de mais um intenso bombardeio russo. Na conferência da ONU sobre o clima, Lula se encontra com representantes dos Estados Unidos e da China. Soldado do Exército dirigindo sem carteira é preso por atropelar e matar maratonista e o pai dela, que era treinador da atleta. Baía de Guanabara tem cerca de 100 navios abandonados, como o que bateu na ponte Rio-Niterói. No projeto da Band nos 200 anos da independência, como o mapa do Brasil se tornou o que é hoje. A população da Terra chega à marca inédita de 8 bilhões de pessoas. Com Neymar em campo, seleção faz primeiro treino com time completo. Na série de entrevistas com quem vai em busca do Hexa, hoje a conversa é com o Éder Militão. No futebol feminino, o Flamengo vence o Inter e fica com o título da Ladies Cup. O Ministério da Saúde volta a recomendar máscara contra a Covid para grupos de risco. NASA faz terceira tentativa de lançar foguete que marcará sua volta à Lua depois de 50 anos. Mais uma marca inédita na carreira da Anitta. Ela foi indicada para o Grammy de Artista Revelação. Boa noite. Arrastões assustam moradores e turistas numa praia do litoral de São Paulo. As imagens registradas por um comerciante são da praia de Itararé, em São Vicente, litoral sul de São Paulo. As pessoas correm assustadas com a presença dos bandidos. As vítimas estavam aqui passeando com a família, caminhando na orla da praia, quando a gangue da bicicleta apareceu. Esses criminosos roubaram celulares, joias e bolsas das vítimas. Veja hoje no SBT Brasil. Manifestantes contrários ao resultado da eleição fazem atos em quartéis militares. Relatórios de inteligência enviados ao Supremo identificam financiadores dos protestos. O Ministério Público pede o afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal. Em um dia de intensos bombardeios na Ucrânia, a explosão deixa mortos também na Polônia, país que faz parte da OTAN. E os desafios para o planeta, com a marca de 8 bilhões de habitantes. É já já. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A batida de uma embarcação abandonada na ponte Rio-Niterói causou transtornos para o trânsito nas 2 cidades. O repórter Tony Vendramini está no local e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Tony, boa noite. A ponte já está completamente liberada por aí?
Boa noite, Érica. Boa noite, Ed. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, a Ponte Rio-Niterói já está com todas as faixas liberadas nos dois sentidos. Mas essa liberação total só aconteceu por volta das 10h30 da manhã de hoje. Até então a liberação era parcial. As faixas foram liberadas pouco a pouco, depois que uma vistoria apontou que não houve dano grave nesse acidente de ontem à noite envolvendo um navio. Hoje o local atingido passou por um reparo. Vamos ver como foi na reportagem da Aline Araújo. O navio agora está ancorado no Porto do Rio, mas o susto e os transtornos que ele causou foram bem grandes. Este vídeo foi gravado por um motorista na hora exata em que a embarcação bateu na ponte Rio-Niterói. O navio encalhou, mané, vai batendo na ponte Rio-Niterói, mané, aqui o navio. Aqui, ó, bateu na ponte aqui, ó. Doido. Quem passava e viu a cena não conseguia acreditar. Que doideira! O vento fez com que o navio batesse na ponte. A embarcação está abandonada desde 2016 na Baía de Guanabara. A Marinha do Brasil, em nota, informou que o navio São Luís, que é feito para transportar grãos, estava ancorado aqui porque é objeto de processo judicial. O problema é que, sem manutenção, ele acabou ficando à deriva e foi arrastado pelo vento forte e mar agitado. Logo após a colisão, a ponte foi totalmente interditada, o que causou um nó no trânsito do Rio e também de Niterói. Veja agora outros destaques dessa edição. O mundo atingiu a marca de 8 bilhões de habitantes. O país mais populoso do planeta é a China, com quase 1,5 bilhão de pessoas. Depois do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dizer no G20 que seria um bom momento para o fim da guerra, a Rússia voltou a bombardear o país. A Polônia também foi alvo de mísseis. O treino da seleção em Turim, na Itália, teve Neymar pela primeira vez em campo. A seleção está quase completa para a Copa do Mundo. Hoje, dia 15 de novembro, a Rede TV completou 23 anos. São mais de 2 décadas de pioneirismo e inovação. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. 2 pessoas morreram atropeladas em uma rodovia na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Pai e filha eram atletas e treinavam quando foram atingidos. O motorista, que não tem habilitação e se recusou a passar pelo teste do bafômetro, foi preso. As imagens mostram Jéssica Levadinha, de 31 anos, correndo pelo canteiro central da rodovia Hélio Smith, em Guarulhos. Segundos depois, o carro desgovernado sai da pista e só para na mureta de proteção. Foi neste momento que Jéssica e o pai dela, Álvaro Levadinha, de 69 anos, foram atingidos. Os 2 morreram no local. O acidente aconteceu próximo ao aeroporto internacional de Guarulhos. A equipe de segurança do aeroporto foi a primeira a chegar ao local e acionou o socorro. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista dirigia em alta velocidade e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O soldado João Victor Carvalho, de 19 anos, foi levado à delegacia do aeroporto de Guarulhos. Em seguida, encaminhado ao Comando Militar do Sudeste das Forças Armadas, onde também prestou depoimento. Segundo o delegado, por não ser habilitado e pela possível embriaguez, ele será indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar.